muito boa noite para você. Boa noite, está na hora das notícias do nosso estado. E a Polícia Civil fez hoje uma operação contra a compra de medicamentos pelo Ipseng. 4 pessoas foram detidas. Policiais civis recolheram vários malotes com documentos e computadores durante o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão. A operação investiga uma suposta fraude em licitações na compra de medicamentos e envolve o Ipseng, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, e também uma distribuidora de medicamentos com sede no bairro Cachoeirinha, região nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, 4 pessoas foram levadas ao DOE para prestar esclarecimentos, entre elas o diretor da empresa e um contratado do Ipseng que atua como pregoeiro em processo licitatório. O prejuízo ele vai desde aí na demora, às vezes na aquisição de medicamento, às vezes no tipo de medicamento que está sendo fornecido e tanto aí na questão do valor, né? Se a gente não tem uma concorrência justa, o Estado aí realmente ele vai perder com o pagamento de uma quantia que poderia ter sido inferior. A operação é feita em parceria com a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. De acordo com a polícia, o órgão teria constatado em 2015 indícios de possíveis irregularidades em fornecimento de medicamentos e encaminhou as informações à Polícia Civil. O esquema também estaria colocando em risco a saúde das pessoas. Existe notícia de que alguns medicamentos aí teriam sido entregues em desacordo com a legislação vigente. Pode colocar em risco a pessoa que está submetida a um tratamento e fazendo uso dessa medicação. As investigações, que começaram há 12 meses, também têm como alvo outras empresas de fabricação e distribuição de medicamentos. A Polícia Civil também não descarta um suposto esquema de cartel entre as empresas. Comerciantes e moradores de Sabará pedem socorro. É que os casos de furtos e roubos não param de aumentar. Na semana passada, nós mostramos essa situação aqui no Jornal Band Minas. Mas os comerciantes do centro histórico da cidade voltaram a procurar a nossa produção. O motivo? Mais assaltos. O que você vai ver agora é a demonstração da certeza da impunidade. 3 adolescentes anunciam o assalto nesta loja de celulares. Repare que um deles, vestido de vermelho, está com uma faca. Quando os clientes entram, o trio finge que nada está acontecendo. Cerca de 15 minutos depois, eles obrigam a funcionária a encher a mochila com celulares e finalmente deixam o local. Eles estão seguros do que eles estão fazendo. Vocês vão ver na imagem que entrou o cliente, saiu o cliente e eles ficaram dominando a situação. Na mesma semana, uma farmácia que também fica no centro histórico de Sabará, na região metropolitana, foi arrombada 2 vezes. O jeito foi colocar grades nas portas e janelas. Constantemente tem assaltos, roubos, né? Arrombamento tem sido praticamente todos os dias, tem um arrombamento pela madrugada. A gente chega e um comerciante ou outro já comenta que a loja ou foi tentada ser arrombada ou realmente conseguiram um arrombamento. Quem representa os comerciantes cobra mais segurança. Precisa todo de um plano de ação, né? Tanto o município com a criação do Olho Vivo, a Polícia Militar com o plano extensivo, que tem começado aí esses últimos dias, e que a gente possa, junto aí com secretários de segurança, né, fazer com que a gente possa desenvolver um projeto que traga mais segurança para os empresários. O pedido de socorro dos comerciantes que atuam no centro histórico de Sabará tem explicação. Os casos de furtos e roubos são diários e, segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, aumentaram mais de 50% em relação ao ano passado. Há 10 dias, a repórter Luciana Viana denunciou o mesmo problema. E não é difícil encontrar quem já tenha sido assaltado. Passa carro de polícia o dia inteiro, pergunta pra gente, tá tudo bem aí? Como que está bem? Se a gente está sendo assaltado todo santo dia, aí fica difícil. Por incrível que pareça, a situação piorou. Os moradores estão assustados. Sempre foi um lugar muito tranquilo, né? E a gente tem ouvido as pessoas reclamarem de assaltos, de roubos. Vira e mexe estão falando de roubo de carro, de assalto. Então eu fico muito assustada, tenho muito medo. A situação aqui em Sabará
tá péssima. Tá havendo assaltos mesmo constantemente. A Polícia Militar reconhece que houve um aumento nos casos e promete responder à altura. Nós estamos acompanhando, o policiamento está sendo reforçado, está sendo redirecionado de acordo com a incidência. Novas operações estão sendo feitas, né, no centro com o deslocamento do efetivo maior, de forma que a coibir e realmente prevenir a ocorrência dos fatos. Aí, portanto, a reclamação do pessoal lá mais uma vez, né, de Sabará. E a Polícia Civil prendeu em flagrante o suspeito de abusar de pelo menos 3 mulheres em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para atacar as vítimas, ele oferecia carona. Wilson Dias dos Santos, de 28 anos, é apontado pela polícia como suspeito de estuprar 3 mulheres em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito agia sempre da mesma forma. Ele abordava as vítimas de madrugada e oferecia carona. Insistia para que elas entrassem no veículo e, depois de ganhar a confiança delas, cometia os estupros. Essas imagens mostram o carro dele em um posto de gasolina onde passou com uma das mulheres. No último caso, no dia 21 de julho, a vítima de 31 anos se recusou a entrar no veículo e foi colocada à força. Foi ela que ajudou a polícia a encontrar o suspeito. Ela chega em casa, onde ela conta para o pai aciona a polícia militar chega no local, 2 guarnições, uma leva ela para Odilon e a outra começa a pesquisar pela placa, aonde consegue localizar o endereço. No endereço localiza o carro. Na delegacia, o homem, que é motorista de ônibus, casado e pai de 3 filhos, conversou com a imprensa e, demonstrando frieza, disse que as mulheres eram amantes dele. Não forcei ninguém, gente. É porque ela descobriu que eu era casado e uma se conhecia com a outra. E eu creio que elas querem me ganhar por causa disso. Não estrupei ninguém. A polícia não acredita nessa versão. Durante a oitiva dele, a gente percebe uma frieza muito grande. Ele conta o fato e ri. Foi tudo de boa, foi consentido, rindo. Nisso, ele conseguiu demonstrar uma falta de conectividade, na minha opinião, uma falta de conectividade com a realidade, porque até hoje eu me pergunto se realmente ele entende que isso foi um ato de boa, que nem ele diz, ou se ele tem ciência que a ameaça dele é um crime. Ele vai responder por triplo estupro e pode pegar até 30 anos de prisão. Uma parte do terreno da rodoviária de Belo Horizonte será doado ao projeto da Prefeitura de construção de um centro administrativo da capital. Luciana Viana tem as informações. Boa noite para você, Lu. Boa noite, Gi. Boa noite a todos. O futuro Centro Administrativo de Belo Horizonte, ele vai ser construído no centro da capital, onde hoje funciona a rodoviária, né? O estacionamento, na verdade, da rodoviária. São mais de 7 mil metros quadrados. O terreno foi doado pelo governo do Estado para abrigar aí todos os serviços da Prefeitura. A expectativa é que o local receba mais de 8 mil funcionários. Mas a lei, né, que autorizou aí essa doação do terreno do Estado para o município, essa mesma lei prevê a devolução do terreno caso o centro administrativo não seja construído dentro do prazo de 10 anos. Nós estamos aí acompanhando as imagens, né, desse projeto. E lembrando que o prédio da rodoviária, ele é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal e será preservado, ele continua sob propriedade do Estado. Vamos aguardar então aí os próximos passos. Terreno já tem, que é a área então ali do estacionamento da rodoviária. Prazo também tem 10 anos. Vamos aguardar. Tá certo, Lu. Obrigada. Se sair do papel vai ficar muito bonito mesmo, pelo projeto. No próximo bloco tem o futebol. Cruzeiro e Atlético estão na maior dificuldade para escalar os times que jogam nas próximas partidas. E tem também o quadro Malas Prontas. Você vai dar um passeio com a gente por uma região famosa pela beleza das mulheres. Não sabe onde fica? Depois do intervalo você vai descobrir. A Justiça bloqueou mais de R$1 milhão em bens do prefeito da cidade histórica de Ouro
Ouro Preto por suspeita de corrupção. Luciana Viana, conta pra gente o que foi que aconteceu lá. Pois é, André, as investigações do Ministério Público apontam que o prefeito José Leandro Filho, do PSDB, ele recebeu em 2014 um terreno como propina no valor de R$300 mil de uma empresa de engenharia lá da cidade. Esse terreno ficou no nome da filha do prefeito. Agora, a Justiça decretou indisponibilidade, além dos bens do prefeito, da filha dele também, do dono dessa empresa aí de engenharia e também de um empresário, viu, lá da cidade. Em nota, o prefeito de Ouro Preto, José Leandro Filho, do PSDB, ele nos mandou aqui, eu vou ler, olha só, ele diz que ele afirma, na verdade, não ter sido notificado oficialmente sobre esse processo e ele questiona, viu? Segundo ele, isso deveria ocorrer em segredo de justiça. Não se pode ser em segredo de justiça quando envolve propina, não é, André? Ainda mais um gestor de uma cidade tão importante como Ouro Preto. Pois é. Obrigado pelas informações, Lu. Os Jogos Olímpicos já estão quase começando e em Belo Horizonte quem vai trabalhar está na expectativa. Aqui são mais de 1.500 voluntários que prometem tornar o evento ainda mais especial. Eles fazem parte de um time de mais de 140 mil profissionais. Uma delegação extensa, a dos voluntários nos Jogos Olímpicos de 2016. Ai, é um sonho. Eu gostaria muito de ter sido uma atleta, como eu não fui atleta, eu vou realizar sendo voluntária. E para entrar em campo em grande estilo, é preciso se preparar. Em Minas Gerais, cerca de 1.500 profissionais recebem diversos tipos de treinamentos. Hoje nós temos aproximadamente 33 mil pessoas, entre voluntários e funcionários diretos do comitê, treinados, capacitados pela Estácio, que é a única instituição de ensino apoiadora oficial, parte de desenvolvimento e capacitação de pessoas. O trabalho voluntário nas Olimpíadas é dividido em 9 áreas de atuação. Dentre elas, apoio ao público, serviço operacional, de saúde, transporte, tecnologia, produção de cerimônia, entre outras. Esse time aqui está sendo capacitado na área de liderança, porque para entrar em campo com o pé direito nas Olimpíadas é necessário saber como agir em cada situação. Por eu falar 3 línguas, acho que eles já me direcionaram para um lugar que eu poderia ajudar mais, que é o Centro de Comunicações. Eu realmente queria ficar também na natação, mas por ficar nesse centro eu posso atender todos os esportes, então é muito bom. O Nilcio e o Ricardo são fisioterapeutas e também vão ser voluntários nas Olimpíadas Rio 2016. De onde que veio essa ideia, Ricardo, de ser voluntário nas Olimpíadas, de fazer parte dos Jogos? Os Jogos Olímpicos é a maior competição esportiva do mundo e nós que atuamos no esporte há bastante tempo, sem sombra de dúvida, a gente não pode perder a oportunidade de trabalhar nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Vejo nos Jogos Olímpicos uma oportunidade muito boa de poder participar desse evento dentro do nosso país e atuar como fisioterapeuta esportiva dentro do esporte e com os atletas, né, de alto rendimento, atletas olímpicos, né? Agora o futebol. Com muitas opções para o ataque, o técnico Marcelo Oliveira vai ter que quebrar a cabeça para definir o time que encara o Santa Cruz. Na Cidade do Galo, portões fechados e mistério. Uma roda de bobinho aqui, um jogador controlando a bola ali e quase nada além disso. A imprensa pouco pôde acompanhar o treino do Atlético, mas deu para perceber as inúmeras opções para o ataque do Galo. Robinho, Fred, Prato, Luan, Michael Suel, Cleiton, tá toda essa turma ali no campo, treinando normalmente. Mas é impossível escalar todo mundo no time titular. Problema para o técnico Marcelo Oliveira. É verdade, não é fácil ser treinador, né? Ele ganha bem para isso, inclusive estamos devendo churrasco, mas enfim, todo treinador quer essa dor de cabeça, né, de ter excelentes jogadores para escalar, né, fica uma briga sadia entre todos nós jogadores, né, cada um respeitando o momento também, sabendo que todos podem ser titular, como qualquer um também pode ficar no banco e o torcedor tem que ficar tranquilo porque independente do jogador que jogar, o Galo está preparado para ser bem representado. No último jogo, Michael Suel, Robinho e Fred foram os escolhidos e o resultado agradou. Vitória sobre o líder Palmeiras fora de casa. A gente tem que saber que futebol não tem muito tempo para se lamentar quando perde, também não pode comemorar muito quando ganha, porque é um jogo atrás do outro, né? Sábado um jogo importantíssimo e que a vitória é fundamental dentro daquilo que a gente quer no campeonato. Mas Luan e Prato têm entrado bem no time. Isso sem falar naqueles que correm por fora. Uma coisa é certa, independente de quais forem os escolhidos, o importante é não deixar o nível cair.
Pois é, no Cruzeiro a história é bem parecida com essa do Galo, viu? Mano Menezes ainda tem dúvidas sobre qual é a melhor forma de escalar o time para o jogo contra o Santos no domingo que vem. Diogo Ramalho tem as informações. Olá, um abraço a todo mundo. Hoje pela manhã, treino técnico aqui na Toca da Raposa 2. Mano Menezes tentando fechar essa programação para encarar o Santos domingo pelo Campeonato Brasileiro, jogo na Vila Belmiro. Situações da equipe. O volante Henrique não treinou ontem devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, uma entorse leve, mas foi poupado também hoje e está em tratamento. Caso ele não tenha condições de jogo, por mais que Mano Menezes diga que ainda tem grandes possibilidades de contar com ele, aí sim, Bruno Ramires será o substituto. E ainda no meio-campo existe uma dúvida: Rafinha ou Robinho na armação de jogadas. Ontem, durante o coletivo, treinou na primeira parte Rafinha. E aí ele foi substituído posteriormente pelo Robinho. Hoje, questionado quem joga, Robinho ou Rafinha, Mano Menezes respondeu: eu não optei pelo Rafinha ainda. O que estou levando em consideração é que temos alguns jogadores retornando, alguns chegando, jogadores com poucos jogos pelo Cruzeiro. Vou procurar equilibrar isso, porque senão você tem muitos jogadores nessa condição e certamente chega no momento do jogo, na segunda parte, eles sentem essa falta de competitividade, de condição de completar 90 minutos no mesmo nível. E como no futebol nós só podemos fazer 3 alterações, o técnico tem que pensar na estratégia de como vai equilibrar isso. Tá aí, palavras do técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. No ataque é quase certeza a presença de William. Aí eu vou explicar. Mano disse que se o Cruzeiro viesse bem no Campeonato Brasileiro, daria continuidade ao time que vinha jogando. Não é o caso. Portanto, ele vai manter uma base que ele já conhece. Esteve aqui no passado, o William foi muito bem com ele, faz parte dessa base, assim como o zagueiro Manuel, por exemplo, mas não descartou futuramente a presença de William e Ábila juntos no mesmo jogo, no mesmo momento. Claro, vai depender do adversário e da proposta que o Cruzeiro vai querer para a partida. Eu volto com vocês nos estúdios da Band. Um abraço. Valeu, Diogo. Hora de viajar pelo estado no nosso quadro Malas Prontas. O destino hoje é conhecido pelo glamour, a cidade que revelou diversas misses para o mundo e que tem na confecção a força da economia. Pois é, pegue carona com a gente e vamos descobrir um pouco mais sobre Divinópolis. As ruas são como passarelas. É um desfile a céu aberto. A fama é de que Divinópolis, no centro-oeste do estado, é uma verdadeira fábrica de mulheres bonitas. Mas será mesmo? Tem muita mulher bonita. Acho que a maior quantidade de mulher bonita do Brasil está em Divinópolis hoje. Minas Gerais todas, né? E Divinópolis é o berço, né? Vamos dizer assim, da beleza feminina. Até as mulheres confirmam essa história. A concorrência aqui na cidade é muito grande, cada mulher é mais bonita que a outra. Elas são muito bem arrumadas, muito bem vestidas, né? Tem muita loja, então são bem bonitas. Não é à toa que a cidade ficou conhecida como Fábrica de Misses. Grandes nomes representantes da beleza como Renata Fã, Natália Guimarães, Rayane Moraes foram consagradas misses aqui. Mas a linha de produção não é só de mulheres bonitas, não. O, digamos, turismo econômico também movimenta a cidade. Tanto que ela é chamada de capital mineira da moda. As peças produzidas aqui são vendidas nos 4 cantos do país. Nesta fábrica, que existe há mais de 40 anos, o dia começa bem cedo. Enquanto os recortes são juntados na fábrica, numa salinha ao lado, Larissa prepara mais novidades. É das mãos dela que saem os modelos que rodam o país todo. A inspiração de cada coleção, nós buscamos em vários lugares, viagens para fora, internet, e acaba que eu vou para um pôr do sol bonito, penso numa coleção, penso nas cores e vai desenvolvendo assim uma coleção. Aqui são produzidas cerca de 4.000 peças por mês, muitas com estampas exclusivas. Acho que foi pela qualidade
e pelo o preço. Aí juntou os dois e as pessoas compram aqui para revenda, então sai um preço justo. Então essa fama de Divinópolis é bem antiga e realmente ela é verdadeira. A procura pelas roupas daqui é tanta que um centro comercial da moda teve que ser criado. São cerca de 5 shoppings na cidade como este só de confecção. Tem roupas para todos os tipos de tamanhos, gostos e bolsos. Por mês passam por aqui cerca de 22 mil pessoas em busca do que está na moda. Neste shopping são 166 lojas, das mais variadas. E foi atrás dessa variedade que Andresa veio à procura. A gente veio aqui porque a gente gostou muito da variedade de escolhas que a gente tem. Você encontra várias peças diferentes de roupas, modelos variados, tudo assim já da última moda mesmo e com um preço bem bacana. Então, sempre que possível, a gente dá uma passadinha aqui para estar renovando o guarda-roupa. Depois das compras, que tal um passeio pelos pontos turísticos da cidade? O Pontilhão de Ferro é um dos principais cartões postais de Divinópolis, assim como a Praça Benedito Valadares. O lugar é repleto de verde e ponto de encontro das famílias. Bem ao lado, o Santuário de Santo Antônio, ideal para momentos de reflexão e fé. Cresce o número de mortes por H1N1 no nosso estado. Os detalhes daqui a pouco. E ainda, comerciantes fazem uma mega liquidação na capital. O principal polo moveleiro da cidade tenta fugir da crise. A gente volta já já. Para espantar a crise, lojistas fazem de tudo para vender. Um dos polos moveleiros mais tradicionais de Belo Horizonte teve uma queda nas vendas de 40% neste ano. E a saída é investir nas promoções. É tempo de promoção. A avenida inteira se preparou para oferecer descontos e vale tudo para atrair os clientes. Balões, móveis na calçada e muitos cartazes. A iniciativa foi dos próprios lojistas para resistir à crise. Nós estamos passando por um momento de achatamento da renda, mas isso traz clientes que compravam em outros polos, como Ponteio, etc., para a avenida. Então é hora de aproveitar realmente os valores aqui. Segundo os lojistas, os descontos são reais e valem a pena. Chegam até 50%. Nas plaquinhas, os valores são atraentes e agradam os clientes. Tão bons. Então, eu apaixonei com a mesa ali. Eu já vi várias pessoas falando que vieram pesquisar, né? Todo mundo vem atraído pelo desconto, né? Nesta outra loja, além dos descontos, a forma de pagamento também foi facilitada. Oferecer diversidade, né, na condição de pagamento, 10 vezes no cheque, boleto bancário ou débito em conta. Né, e facilitar também o pagamento à vista. Se o cliente quiser o pagamento à vista, nós também temos uma melhor condição, né? Dona Elce demorou, mas escolheu a nova mesa de jantar. Na hora de fechar negócio, conseguiu um bom desconto. Estou de casa nova, móveis novos, estou feliz demais. As estratégias não param por aí. A cada R$500 em compras, o cliente concorre a um carro novinho. Clientes satisfeitos e vendedores também. Essa é a expectativa de quem trabalha no comércio. Pode vir, pode conferir na tabela do vendedor e conferir na plaquinha, nas peças que estão realmente informando isso, que realmente tem desconto. O cliente está buscando oportunidade e essa promoção é a oportunidade para o cliente. Cresceu o número de mortes registradas por gripe H1N1 no nosso estado. Só na última semana, os casos aumentaram de 59 para 70. A notícia chega direto dos estúdios da Rádio Band News FM com a minha colega Dimara Oliveira. Boa noite, Dimara. Boa noite, André. Boa noite, Gisele. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. E a Secretaria de Saúde de Minas, André, já aponta 117 mortes causadas pela gripe esse ano em todo o estado. Nos casos que tiveram óbito, 110 vítimas foram infectadas com o tipo A da doença, sendo que 70 das mortes, olha só, André, são causadas aí pelo H1N1. No total, já foram registrados em Minas 350
60 casos de síndrome respiratória aguda grave causados aí pelo vírus influenza. 53 municípios mineiros já registram casos de H1N1, sendo que o maior número de óbitos ocorreu aí em Contagem e Campo Belo, 5 em cada cidade. Os tipos A e B do vírus influenza, eles são os mais comuns e aparecem nessas epidemias aí porque eles sofrem mutações, então eles têm mais facilidade de aparecer. E vale lembrar o seguinte, André, desde o início do inverno, que aconteceu em junho, o número de mortes registradas quase triplicou. Então isso é um alerta e sempre a questão da vacinação e tomar cuidado com os idosos e com as crianças sempre, porque a gente ainda está no inverno. André. Tá certo, obrigado pelas informações de Mara Oliveira. Todos nós temos que tomar cuidado naturalmente, né? Os idosos também, avós, mães, todo mundo tomando cuidado para evitar essa gripe naturalmente que subiu muito realmente no nosso estado o número de mortes por H1N1. A todos vocês uma excelente noite, um ótimo final de semana. A nossa edição de hoje termina aqui. A gente fica por aqui, a gente volta a se encontrar na segunda-feira e você fica agora com o Jornal da Band, com as notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite.